Hoje os ensinamentos que extraímos do Devocional 2024 são os seguintes: recorrer a Deus em todas as circunstâncias. Renda-se à sua palavra. E começou bem, mas terminou mal. Segundo Crônicas capítulo 14, 15 e 16. Venha comigo então a partir de agora, no capítulo 14, no versículo 11 e o versículo 12, quando fala sobre o reinado de Asa, que teve um momento muito decisivo em sua vida, em seu reinado, e ele vence a Zerá, que era um etíope, e saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. A palavra de Deus diz assim sobre este momento decisivo: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os egípcios diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Recorra a Deus em todas as circunstâncias, para que Ele lhe conceda vitórias e livramentos. Reconhecer suas fraquezas, como o rei Asa fez, suas limitações, sua debilidade, não é um ato de fracasso. Diante de Deus, é um ato de confiança e fé no Deus Todo-Poderoso. Já no capítulo 15, no versículo 1 ao 8, quando mostra a reforma religiosa que Asa realizou, a palavra de Deus nos mostra o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Permita que as palavras de Deus surtam efeito dentro de você, como surtiram efeito dentro do rei Asa. Ao render-se às verdades sagradas e entrar em aliança com Deus, Ele lhe redime dos seus pecados, apaga as suas transgressões e entra em aliança com você para cuidar
plenamente da sua vida, como aconteceu aqui nesta ocasião. Agora, para terminar, no capítulo 16, do versículo 7 ao 10, depois do rei Asa ter começado bem o seu reinado e recorrido a Deus, seguido as suas orientações, ele, em um dado momento, em vez de se aliar a Deus, se aliou e buscou confirmar alianças com outros reis, o que Deus até então não havia aprovado, porque ele não recorreu a Deus para saber se deveria fazer aquilo. E quando o profeta chegou até ele para falar que Deus não havia se agradado daquela atitude, então o rei Asa, que havia começado bem, ele colocou este profeta no cárcere, porque não aceitou as palavras que foram ditas. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 7, ao versículo 10. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Ou seja, ele perdeu a visão. Tenha cuidado para que, na medida que obter a estabilidade da vida e pelo tempo de confissão de fé, não entrar no piloto automático e deixar de depender de Deus. A mesma palavra que veio a Asa quando ele, no capítulo anterior, recebeu a direção e ele se submeteu e teve vitórias sobre os etíopes e venceu, prevalecendo diante daquela batalha que ele enfrentou quando ele recorreu a Deus. Agora, essa mesma palavra veio a ele, mas ele não aceitou da mesma forma. O nosso interior sempre deve estar rendido a Deus, porque assim não fracassaremos. Se te abençoou o devocional de hoje, compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Coloque aí para que as pessoas recebam o que você está recebendo. Deixe o seu like e o seu comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã eu aguardo você.